Então nós vamos começar agora a aula de potencial elétrico. Já foi falado em outras aulas que as principais palavras-chave desse curso de Física 3 é simetria e princípio da superposição. Nós já vimos alguns casos de simetria, né? O mais marcante é esse primeiro que vocês estão vendo aqui, onde nós temos a força gravitacional, que é uma força que ela é proporcional ao inverso do quadrado da distância, e a força elétrica, que também é proporcional ao inverso do quadrado da distância. E tanto uma quanto a outra também tem a sua constante de proporcionalidade correspondente, constante gravitacional, por causa da força gravitacional, e elétrica por causa da força elétrica. E também cada uma delas é proporcional ao produto de seus elementos. Produto entre massas, por causa gravitacional, e entre cargas, por caso elétrico. Vamos ver agora um outro exemplo de simetria que está relacionado com energia potencial elétrica. Aqui nós temos dois exemplos. Uma partícula se move da posição I até a posição F, através da força peso, pelo meio do campo gravitacional. E aqui uma outra partícula, agora uma carga, que se move de I até F pela força elétrica devido ao campo elétrico. Na mecânica, nós podemos relacionar a energia potencial com o trabalho. Nós temos uma expressão para conservação de energia, variação de energia cinética mais potencial igual a zero, e o teorema do trabalho de energia cinética, ΔK igual a W. Substituindo ΔK igual a W aqui na primeira expressão, nós podemos relacionar a energia com o trabalho dessa forma, ΔU igual a menos W. Uma vez que ΔU é a variação de energia potencial, energia final menos inicial, temos aí menos W e F, que seria o trabalho para mover a partícula de um ponto inicial até um ponto final. Bom, como a força elétrica, assim como a força gravitacional, é uma força dita conservativa, ou seja, o trabalho executado por essa força em um caminho fechado é zero e o trabalho executado por essa força independe da trajetória, tanto por caso gravitacional quanto por caso elétrico. A mesma expressão que a gente aprendeu na mecânica, que relaciona energia e trabalho, funciona aqui também, para o caso da energia potencial elétrica. Por outro lado, nós vamos considerar, em geral é considerado, por exemplo, o UI, o inicial igual a zero, ou seja, a partícula inicialmente está tão longe do campo elétrico que ela não sente o efeito do campo. Então, nenhuma energia potencial é armazenada ali e nenhum trabalho é realizado por esse campo. Tomando, então, o U igual a zero, a gente pode reescrever a expressão para a energia potencial em termos de trabalho dessa aqui. U igual a menos W infinito F, onde o infinito, como eu acabei de falar, faz você lembrar aquele caso onde a energia inicial é zero porque a partícula inicialmente está muito longe. Bom, dito isso então, podemos começar a discutir a questão do potencial elétrico. Bom, trabalho, definição que nós já vimos lá de Física 1, é o produto escalar entre força e deslocamento. Nesse caso, como estamos falando sobre a força elétrica, então F igual a Q vezes Z. Então agora nós temos o produto escalar entre E e D, e saindo da notação vetorial, podemos escrever em termos do cosseno entre esses dois vetores aqui. A energia pode ser escrita como QED cosseno de θ. Porém, se fixarmos um ponto a uma distância de uma distribuição de carga, a razão entre energia e carga elétrica vai permanecer sempre constante, mesmo que você varie as outras. Por exemplo, para aproximar a carga elétrica e colocar ela numa distância R de uma distribuição de carga qualquer aqui eu desenho uma pontual, mas imagine que possa ser qualquer uma. Você vai realizar um trabalho e com isso você vai armazenar energia potencial elétrica no campo entre essa carga e essa distribuição. Agora,
se ao invés de uma, você fizer isso com 2 cargas, você vai realizar mais trabalho e com isso vai armazenar mais energia. Em qual proporção? Na mesma. 2 cargas, 2 vezes mais energia. Agora reparem que a razão entre energia e carga nas duas situações permanece igual. E essa razão é que nós conhecemos como potencial elétrico. No sistema internacional, a unidade de medida é dada em volt. E a gente usa a letra V. Beleza? No caso, então, a diferença de potencial elétrica seria ΔV, V final menos V inicial, onde, usando aqui a definição que nós acabamos de obter, U menos o zero sobre Q0 ficaria ΔU sobre Q0, como estamos vendo aqui. Como já sabemos relacionar energia com trabalho da equação anterior, basta substituir a expressão de ΔU menos trabalho IF aqui, e com isso temos essa expressão para a diferença de potencial, agora escrita em termos de trabalho. Mas da mesma forma que nós trabalhamos ali com energia potencial, se considerarmos que o zero, no caso o inicial é igual a zero num ponto inicial muito distante, ou seja, essa carga aqui, que a gente estava se aproximando da distribuição, ela está tão distante, né, da distribuição que ela não sente efeito nenhum de campo elétrico, então nenhum trabalho é realizado do campo sobre essa carga, né, então também nenhuma energia é armazenada ali. Por isso o inicial é igual a zero. Substituindo essa condição nessa equação aqui, podemos escrever a segunda forma do potencial agora em termos de trabalho. V igual a menos trabalho finito F sobre Q0, onde o infinito, como eu acabei de falar, dá aquela ideia do ponto inicial estar muito distante. Então agora temos uma definição de potencial escrita em termos de trabalho e uma escrita em termos de energia. Essa equação agora do potencial escrita em termos de trabalho sugere que o potencial elétrico de qualquer distribuição de carga positiva vai ser sempre positivo. Isso pode parecer estranho no primeiro momento, já que, como vocês podem observar aqui, há um sinal negativo nessa expressão. No entanto, considerem o seguinte. Imagine essa situação. Aqui eu vou desenhar com uma carga pontiforme, que é mais simples no início, né, para entender. Imagine uma carga positiva e nós temos aqui um ponto inicial muito distante. A carga teste nesse ponto ela está tão distante que ela não sente o efeito desse campo elétrico. Tá certo? Então nenhum trabalho é realizado sob essa carga teste por esse campo. Então nenhuma energia ali é armazenada. Agora vamos aproximar essa carga teste dessa distribuição de carga. Vamos começar a aproximar aqui e, opa, a partir desse ponto, a carga já começa a sentir o efeito do campo. Então, nós estamos aproximando a carga teste da distribuição de carga, o deslocamento então está para a esquerda, o campo elétrico, nesse ponto de interesse onde a carga teste está, aponta para a direita. Então, nós temos um ângulo aqui de 180 graus entre E e D. Da definição de trabalho é igual a força vezes deslocamento, né, produto escalar entre força vezes deslocamento, onde a força em questão é dada pelo campo elétrico. F igual a QE. E saindo da notação vetorial, né, abrindo esse produto escalar aqui, nós temos trabalho igual a QED cosseno de 180. O cosseno de 180 é negativo, dá menos 1 e simplificaria com esse sinal na expressão do potencial elétrico. E aí você teria um resultado positivo. Beleza? Então, trabalho realizado, o potencial devido a uma carga positiva, ele é positivo, o potencial de uma carga negativa será negativo. E já que agora temos a definição de volt, podemos escrever então a unidade de medida para o campo elétrico no sistema internacional, porque até então, quando a gente falava de campo elétrico, a unidade que a gente estava usando era o Newton por Coulomb. Não é? Bom, então vamos lá.
Vamos fazer aqui Newton Coulomb igual a Newton Coulomb e usar os dois fatores de conversão. Esse aqui é o que nós acabamos de encontrar, que é do potencial, definição de volt. Então, 1 volt é Joule por Coulomb. E essa aqui é a definição de Joule. 1 Joule, Newton metro. Cada uma delas aqui simplifica com alguma coisa. Esse Newton simplifica com esse Newton, esse Joule com esse Joule e esse Coulomb com esse Coulomb. Então sobrou quem? Sobrou volt e sobrou metro. Então a unidade Newton Coulomb é igual a volt por metro. Essa então, agora, a partir dessa aula, nós vamos começar a usar para o campo elétrico, que essa é no sistema internacional. Beleza? Então volt e metro, unidade medida para o campo elétrico no sistema internacional. E um outro fator de conversão que nós vamos destacar aqui é esse aqui, o eletronvolt. O eletronvolt é uma unidade de energia, mas ela não é no sistema internacional. No sistema internacional é o Joule. E nós podemos escrever uma em termos da outra da seguinte forma. 1 eletronvolt, nós podemos fazer como 1E vezes 1V. O E é a carga alimentar, 1,6 vezes 10 a menos 19 Coulomb. E o volt é a definição que nós já vimos, que é energia por carga, então é Joule por Coulomb. Então nós temos aqui Joule por Coulomb, esse Coulomb simplifica com esse Coulomb, e temos que 1 eletronvolt é igual a 1,6 vezes 10 a menos 19 Joule. Esse fator de conversão vai se tornar muito útil na hora de resolver alguns exercícios, onde uma das primeiras coisas que a gente precisa fazer, quando nós temos exercícios numéricos para resolver, é passar tudo que tem ali para um único sistema de unidade, que o mais conveniente é o sistema internacional. Beleza, então, na sequência agora, temos o próximo ponto, que são superfícies equipotenciais. Equipotenciais, como o próprio nome sugere, o mesmo potencial. Equi igual potencial, nós já vimos a definição ali, a definição matemática. Então, o que seria a definição física do potencial? Seria o potencial que o campo elétrico tem de realizar trabalho ou de armazenar energia nesse campo. Tá? E superfícies equipotenciais seriam os lugares geométricos dos pontos que possuem o mesmo potencial em um campo elétrico. Para a gente entender um pouco melhor essa ideia, vamos imaginar aqui uma chapa infinitamente grande, com uma distribuição uniforme e positiva. Nesse caso, a distribuição de linhas de campo também já é do conhecimento comum. Nós temos linhas de campo saindo das distribuições positivas, mediante a convenção do Faraday, perpendiculares às chapas e paralelas entre si, que são essas linhas azuis. Então, qualquer região em que você mover a carga em que mantenha sempre o mesmo potencial, a carga estará se movendo numa superfície equipotencial. No caso aqui, essa linha vermelha, aqui eu estou desenhando em 2 dimensões, mas tenta imaginar isso aqui como se fosse uma chapa também, tá certo? Saindo da tela. Então nós teríamos uma superfície equipotencial aqui, onde nós temos a força elétrica de repulsão para baixo, e o deslocamento para a direita. Por que isso? Se o potencial é igual em qualquer ponto ao longo dessa linha vermelha aqui, V0 é igual a V, ou seja, V0 inicial é igual a V final. Da definição de diferença de potencial escrita em termos de trabalho, nós temos essa equação aqui, ΔV igual a V menos V0, que é igual a menos trabalho IF sobre Q0. Se V é igual a V0, então isso aqui é igual a zero, certo? Agora, olha só. Trabalho IF igual a zero. Trabalho, definição, força vezes deslocamento. A força, no caso, a força realizada pelo campo elétrico. Nós temos Q0 vezes Z. E aqui, o produto escalar entre I e D, nós podemos abrir ele em termos do cosseno. Para que o trabalho seja zero, já que o campo elétrico não é e o deslocamento também não é, já que você está deslocando a partícula na superfície equipotencial, a única solução possível é que o cosseno de θ seja zero. E isso só é possível quando θ é 90 graus. Ou seja, a principal característica de uma superfície equipotencial é que ela é perpendicular às linhas de campo elétrico.
Maravilha. Então, a primeira pergunta que eu poderia fazer para vocês é: e daí? E eu com isso? Bom, a importância das superfícies equipotenciais, ela serve para que a gente possa traçar as linhas de campo. Quando vocês vão lá no laboratório e vocês precisam usar para qualquer coisa um multímetro, naquele multímetro tem vários aparatos ali, vários sensores ali. Você tem ohmímetro, você tem voltímetro, você tem amperímetro, mas não há campímetro no multímetro. Então é para isso que essas superfícies equipotenciais servem, para que você possa encontrar o campo elétrico, possa traçar as linhas de campo conhecendo a superfície equipotencial, porque o potencial você consegue obter, você consegue ir lá no laboratório encontrar, mas o campo não. Então, com as superfícies equipotenciais você encontra o campo elétrico. Essa é a principal importância dessa superfície. Um ponto importante que vale a pena destacar aqui é o seguinte: qualquer superfície paralela a uma superfície equipotencial também será uma superfície equipotencial. Então, qualquer superfície paralela, por exemplo, a essa linha tracejada aqui, ela vai ser uma superfície equipotencial porque ela vai respeitar essa condição que nós havíamos encontrado aqui. O ângulo entre uma superfície equipotencial e o campo elétrico vai ser igual a 90. Então, qualquer linha aqui que a gente traçar, qualquer superfície, qualquer plano, vai ser perpendicular ao campo e assim vai ser uma superfície equipotencial. No caso, por exemplo, de uma carga pontiforme, a superfície equipotencial seria uma esfera. E qualquer esfera concêntrica à primeira também vai ser uma superfície equipotencial. Olha lá, o ângulo aqui entre o campo elétrico e bem nesse ponto entre a superfície equipotencial forma 90 graus. E isso em qualquer ponto ao longo da superfície equipotencial. Beleza? Bom, então agora podemos partir para o próximo ponto, próximo tópico, que é o cálculo do potencial a partir do campo elétrico. Se conhecermos o campo elétrico gerado por qualquer distribuição de carga, e quando a gente fala de distribuição de carga, independente se ela é discreta ou contínua, tá? Nós podemos calcular a diferença de potencial entre dois pontos desse campo, independente da trajetória. Como que nós vamos trabalhar com isso? Vamos imaginar o seguinte: imagine uma carga elétrica que esteja dentro de uma região onde nós temos um campo elétrico. Se essa carga elétrica está dentro da região do campo elétrico, esse campo vai repelir essa carga, ou atrair, tanto faz. E nesse caso, um trabalho vai ser realizado sobre essa carga pelo campo. Se o deslocamento dessa carga for pequenininho, nós vamos ter um trabalho pequenininho que vai estar sendo executado. Então eu vou partir daí. dW igual a produto escalar entre F e dL. Ok? Então, F no caso, sabemos que é a força devido ao campo elétrico. Integra dos dois lados, integral de dW no ponto ETF, e aqui também integral desse produto escalar de ETF. Como já dizemos, essa força ela é a força elétrica, então eu vou abrir esse termo em termos de Q0E. O Q0 eu posso tirar ela da integral e depois passar dividindo o W. E aí nós temos W sobre Q0 igual a integral E dL. Trabalho nós podemos escrever em termos de energia, nós vimos isso no começo dessa aula. Trabalho igual a menos ΔU sobre Q0. Trabalho sobre Q0 menos ΔU sobre Q0. E ΔU sobre Q0 é a primeira definição que nós temos visto do potencial. Como nós temos o ΔU, então a diferença de potencial. Então agora aqui, olha só, diferença de potencial, V menos V0 igual a menos integral de ETF E dL. Essa equação está dizendo praticamente tudo o que estava escrito nessa afirmação aqui em cima. Se conhecermos o campo elétrico gerado por qualquer distribuição de carga, podemos determinar a diferença de potencial entre dois pontos, no caso aqui I e F, né, dentro desse campo, independente da trajetória.
Bom, falta a parte independente da trajetória, está clara nessa equação. Então, para provar essa segunda parte, eu fiz uma coisa aqui. Fiz um exemplozinho assim. Imagine então um campo elétrico aqui, que são essas linhas azuis que vocês estão vendo, tá? Um campo elétrico uniforme, onde nós temos duas trajetórias. A trajetória I até F, né? Esse ponto inicial até esse ponto final F aqui. E uma trajetória que ela vai ser de I até C e C até F. A primeira trajetória vai ser de IF. Então, vamos partir dessa equação aqui, V menos V0, ou V final menos VI, como preferir. V final menos VI vai ser o nosso ΔV. É igual a integral de E dl. No caminho de I até F, o campo elétrico está apontando aqui para baixo e o deslocamento está apontando para baixo. Então, quando saímos da notação vetorial, o produto escalar entre I e dl faz cosseno com zero. Então, cosseno de zero é 1. O campo elétrico, sendo uniforme, pode sair da integral. E aí temos essa equação aqui. E integral de dl é simplesmente a distância entre I e F. Integral de dl seria L, onde L é a distância de I e F, aqui que a gente chamou de D. Então, o resultado ficaria ΔV igual a menos ED. Então, essa é a trajetória IF. Agora, nós vamos fazer a trajetória ICF. Na trajetória ICF, veja só, temos aqui a diferença de potencial, que é igual a menos, eu vou deixar entre colchetes aqui, ó, as duas partes da trajetória. Primeiro de I até C, e depois de C até F. Quando a gente faz de I até C, repara que nessa parte da trajetória, o deslocamento aqui, ó, ele está para a direita, está na horizontal, e o campo está para baixo. Então, o ângulo entre I e dl é 90 graus. Por isso, cosseno de 90. Cosseno de 90 é zero, então essa parte aqui não contribui para a diferença de potencial. Sobra só essa. Nós temos aqui, então, agora, integral de dl cosseno de θ, né? Onde os limites de integração vai ser de C até F. Mesma coisa, o E, sendo uniforme, constante, sai da integral. E aí ficou dl cosseno de θ. Só que, repare que entre C e F, conforme a partícula ela vai seguindo essa linha, esse ângulo θ aqui permanece constante, ele não varia. E se ele não varia, o cosseno desse ângulo também não vai variar, por isso ele sai da integral. E temos agora a integral de dl entre C e F. Tá? Integral de dl vai ser L, onde L aqui eu estou chamando essa distância de C até F aqui. Beleza? Bom, temos agora menos E cosseno θ, L. Cosseno de θ é D sobre L. É fácil você verificar essa expressão aqui nesse desenho, onde esse θ que nós estamos enxergando aqui, ele pode ser, por exemplo, o mesmo θ que está aqui. Esse θ é igual. Então, esse aqui seria o cateto adjacente, essa aqui seria a hipotenusa. Então, seria D sobre L, que está aqui. Substituindo esse cosseno de θ na expressão anterior, você tem menos E D sobre L vezes L. O L simplifica com L. E, novamente, nós temos aí ó, que a diferença de potencial é menos ED. Repara que é o mesmo resultado que nós tínhamos encontrado com a trajetória IF. Então, nós mudamos a trajetória, né, e encontramos a mesma diferença de potencial entre os pontos I e F final. O que agora permite escrever essa afirmação, né, onde provar todos os pontos dessa afirmação. Bom, nós fizemos então o cálculo do potencial a partir do campo elétrico e agora nós vamos fazer o cálculo do campo elétrico a partir do potencial. Experimentalmente falando, é possível calcular o campo a partir do potencial via superfícies equipotenciais, que a gente discutiu agora há pouco. Só que agora nós vamos fazer isso de forma algébrica. E o nosso ponto de partida é o mesmo do caso anterior. Imagine uma carga teste
uma região de campo elétrico qualquer, e aqui essa carga teste vai ser deslocada por uma distância infinitesimal dl. Eu tracei o meu referencial x, y, z aqui, de forma que dl está paralelo ao eixo x. E isso sendo verdade, podemos escrever dl igual a dx. Bom, então para esse deslocamento infinitesimal dl, nós temos um trabalho infinitesimal dw. Então dw igual a F do produto escalar dl, onde F é a força dada pelo campo elétrico, né? Força elétrica, que é 0 vezes Z. Vamos abrir esse produto escalar aqui e temos que é 0 e dx cosseno θ, onde aqui já estou substituindo dl igual a dx, né? Como nós tínhamos explicado ali atrás. Passo o Q0 dividindo o dw. Agora nós temos aqui dw sobre Q0 e trabalho por carga é a definição de potencial. Como nós temos dw por Q0, então aqui agora nós temos dv, negativo, né? Tinha um sinal negativo ali. Passo o dx dividindo o dv, né? E deixo isolado o e cosseno θ. Aí nós temos e cosseno θ igual a menos dv dx. No caso, esse campo elétrico E aqui, ele tem uma projeção ao longo do eixo x, que a gente chama de EX, que nós estamos vendo aqui. Esse EX nada mais é do que E cosseno de θ. Então, esse E cosseno θ simplesmente é EX. Então, temos agora EX igual a menos dv dx. Ou seja, para encontrar a componente x do campo elétrico, se a gente conhece a função do potencial, basta fazer a derivada dela em relação a x, né, levando em consideração o sinal negativo, e nós temos a componente x do campo elétrico. Se estivermos trabalhando nas 3 dimensões, aqui por isso já estou substituindo a derivada inteira aqui pela parcial, e x é menos dρv dρx, y menos dρv y, né? E o EZ menos dρv dρz. Beleza? Maravilha. Então agora podemos partir para o objetivo do tópico, que é encontrar expressões algébricas, né, para diferentes tipos de distribuição de carga. A primeira, como é de praxe, vai ser a da carga pontiforme. Então nós temos aqui uma carga pontiforme positiva, né, gerando esse campo elétrico que vocês estão vendo aqui. E o nosso ponto de partida vai ser a carga teste inicialmente lá no infinito, uma distância muito longa em relação a essa carga pontiforme aqui. Ou seja, aqui a carga não sente o efeito desse campo elétrico. Então, nenhum trabalho é executado sob essa carga por esse campo. Então, o trabalho seria zero, nenhuma energia assim armazenada e também o potencial é zero. O que nós vamos fazer é pegar essa carga e começar a aproximar ela da carga pontiforme. Nós queremos então encontrar o potencial neste ponto P, que está situado a uma distância R da carga pontiforme. Conforme a gente vai aproximando a carga teste, vai chegar um ponto que ela começa a sentir o efeito do campo elétrico. Vou dizer que a partir daqui ela já começa a sentir o efeito do campo elétrico. Ela está a uma distância R' da carga pontiforme. Então o deslocamento está sendo para a esquerda e a carga teste, adotando ela sempre positiva, nós temos uma carga positiva aqui, pontiforme, temos um campo elétrico apontando para a direita. Queremos então encontrar o potencial. O nosso ponto de partida vai ser essa equação aqui. V menos V0 igual a menos integral de EdL, que nós tínhamos encontrado no tópico anterior. Nós podemos usar ela para encontrar o potencial, porque nós conhecemos já o campo elétrico gerado pela carga elétrica pontiforme. Não é? Conhecendo então o campo gerado por qualquer distribuição de carga, que no nosso problema vai ser uma carga pontiforme, nós podemos encontrar a diferença de potencial entre dois pontos e F independente da trajetória, lembra?
Como o potencial inicial já é conhecido, é zero, já que a carga teste inicialmente está muito longe, nós vamos encontrar o potencial quando a partícula chegar no ponto P, a uma distância r da carga pontiforme. Então vamos lá. Bom, então vimos ali que o E e dl fazem um cosseno de 180 graus. Ó. O E e o dl aqui fazem um ângulo de 180 graus. Então aqui nós temos cosseno de 180, que simplifica com esse sinal negativo aqui. E aí nós temos somente integral de E dl. Agora, dl, nós podemos fazer que ele é igual a menos dr'. Nós vamos fazer essa mudança de variável, porque o E ele é 1,4πε0 Q sobre r' ao quadrado. E se vocês repararem bem aqui, ó, nós vamos ter duas variáveis. O r' que vem do campo elétrico e a variável de integração L. E a gente não quer isso. Precisamos escrever em termos de uma única variável integrando. dl igual a dr' resolve o nosso problema. Mas por que dl é igual a menos dr'? Vou voltar ali naquele desenho. Olha só. Reparem no seguinte. Essa aqui é a distância r'. Qualquer pedacinho que você traz a carga teste para cá, você tem o r' diminuindo pelo mesmo pedacinho, não é? Então, o módulo de L é igual ao módulo de r'. Se você diminui um pedacinho dl para cá, se você traz o dl um pedacinho para cá, você diminui o r' um pedacinho. E aí, o teu L aponta da direita para a esquerda. E o r' aponta da esquerda para a direita. Então, nós temos o mesmo módulo para dl e para dr'. Os dois vetores estão na mesma direção, mas em sentidos opostos. Por isso que a mudança de variável fica simples aqui. Ó. dl igual a menos dr'. Então, substituindo essas duas equações que estão em azul nessa aqui, nós temos o dl primeiro, que eu escrevi como menos dr', e depois substituir o campo elétrico aqui, e nós temos ali 1,4πε0, que é r' ao quadrado, vezes dr'. Então, olha só, reparem que agora esse integrando está sendo escrito em termos de uma única variável, que é a variável r'. Como nós mudamos a variável, também precisamos mudar os limites de integração. Antes era de I até f, agora ficou de infinito até r. Por que de infinito até r? Lembra que agora a nossa variável é a variável r'. Inicialmente, a carga teste está aqui, ou seja, numa distância infinitamente longe da carga pontiforme. Então, se inicialmente a carga teste está aqui, esse r' ele vem aqui e se estende até o infinito. Por isso, o limite de integração inicial para o r' é infinito. O ponto final é o ponto P, onde a gente quer determinar o potencial. Quando você trazer a carga teste e colocar ele nesse ponto, esse r' aqui terá a mesma distância do r. Tá certo? Por isso, o limite de integração final vai ser r. Agora nós temos então o ponto inicial sendo infinito, o ponto final sendo r. Limite de integração inicial e final. Bom, 1,4πε0 é constante, sai da integral. O Q é constante, sai da integral. E temos essa integral aqui para resolver. dr' sobre r' quadrado. Integral de 1 sobre r quadrado é 1 sobre r. Né? Levando em consideração a linha aqui, 1 sobre r'. Basta substituir os limites de integração no resultado da integral. E podemos chegar no resultado final, V igual a 1,4πε0 Q sobre R. Essa aqui é a expressão para o potencial gerado por uma carga pontiforme. Ele é positivo porque nós resolvemos ela por uma carga positiva. Se a carga fosse negativa, a única diferença seria um sinal negativo aqui. Beleza? Então, isso aqui é para uma carga.
Agora, quando nós temos um sistema discreto de cargas, né, com N cargas, onde aqui um sistema discreto seria cargas pontiformes discretamente posicionadas no espaço, né? Então nós temos essas carguinhas em vermelho aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, e temos um ponto de interesse aqui. Então a gente traz a carga teste lá do infinito e coloca ele no ponto de interesse onde a gente quer determinar o potencial. O que nós vamos fazer aqui é usar o princípio da superposição para o caso discreto. Vamos calcular o potencial individual para cada uma das cargas e depois somar todas as contribuições, como nós estamos vendo nessa equação aqui, ó. O potencial da carga 1 eu vou chamar de V1, da carga 2 é V2, da carga 3 é V3 e assim por diante. Podemos escrever essa expressão, essa equação aqui, de uma forma mais compacta, né, e do ponto de vista matemático mais elegante, em termos da somatória. Então V é igual a somatória de 1 até N, VI. E aí, V é igual a 1 4π0, somatória QI sobre RI. Então essa aqui é o princípio da superposição para o caso discreto, quando estamos lidando com o potencial. Tá? A próxima distribuição discreta, como é de praxe, é o dipolo elétrico. O dipolo, como o próprio nome sugere, nós temos aí uma carga positiva e uma carga negativa. Há uma distância D entre elas, e o nosso interesse é determinar o potencial elétrico nesse ponto P aqui, ó, situado a uma distância R, que é essa linha azul, em relação à meia distância entre as cargas. Tá certo? Como está nesse desenho. Como é um sistema discreto de carga, nosso ponto de partida para obter uma expressão potencial é usar o princípio da superposição para o caso discreto, como nós estamos vendo aqui. Como é um dipolo, o I vai de 1 até N igual a 2. Então, a expressão do VI para uma carga pontiforme nós encontramos no tópico anterior, é 1 4π0 Q sobre R, que nós vamos jogar aqui. Né? E como tem duas cargas, nós temos aqui, ó, mais Q e menos Q. Já que as duas cargas, estou considerando elas iguais. Ó. Q mais e Q menos é igual a Q. Então agora nós temos para a carga pontiforme 1 4π0 Q sobre R+, que ela está situada a uma distância R+ de P, e 1 4π0 menos Q sobre R-, onde a carga negativa está situada a uma distância, ó, R- de P. Como Q mais igual a Q menos é igual a Q, eu vou tirar esses dois Qs aqui, né? Vou deixar em evidência aqui no fora do colchete. E nós temos 1 sobre R+, menos 1 sobre R-. Aí. Tiro o mínimo, né, da última expressão e eu posso escrever o meu V como Q sobre 4π0, R- menos R+, R+ vezes R-. Se as distâncias R+, R- e D fossem da mesma ordem de grandeza, né, fossem equivalentes, nós poderíamos parar com o problema por aqui. Mas, como já foi dito na aula de campo elétrico, quando a gente estava trabalhando com dipolo, nós sempre temos um interesse em determinar o potencial a uma distância muito maior em relação à distância de separação entre as cargas. Né? Ou seja, para o nosso problema, R muito maior do que D. Nesse caso, se a gente levar em consideração que R é muito maior do que D, aquele ponto P estaria muito distante, e isso faria com que R+ e R- praticamente ficasse paralelo um com o outro. Certo? Tomando isso como verdade, olha só. Nós podemos traçar uma linha aqui, ó, essa que eu estou correndo aqui com o mouse, entre R+ e R-, formando um ângulo de 90 graus aqui. Essa distância desse ponto para frente e desse ponto para frente seriam iguais, correto? Mas R+ não é igual a R- porque tem essa diferença aqui, ó, que eu estou destacando. Essa diferença é o tamanho de R- menos R+, que eu estou colocando aqui, ó, R- menos R+.
E nós podemos relacionar essa distância com o d, que seria a distância de separação entre as cargas, já que através desse ângulo θ. Cosseno de θ, aqui, seria o cateto adjacente, que é R- menos R+, dividido pela hipotenusa, que é d, como nós podemos ver aqui. Isolando R- R+, temos R- R+ igual a d cosseno θ. Agora eu posso substituir na expressão anterior R- R+, menos R+, igual a d cosseno θ. E aí a equação fica assim, ó. V igual a Q 4y0, d cosseno θ, sobre R vezes R-. No entanto, se R é muito maior que D, podemos dizer que R se aproxima de R e R- também se aproxima de R. Isso sendo verdade, R vezes R- se aproxima de R². Então eu vou substituir o R+, R- por R². E olha lá, escrevemos a expressão potencial agora sim. Q 4y0, d cosseno θ sobre R². Onde eu destaquei em azul aqui, ó, o que é o QD. O QD, como nós vimos naquela aula de campo elétrico, nada mais é que o momento de dipolo elétrico, P igual a QD. Então a expressão final para o potencial gerado por dipolo está aqui, ó, V igual a 1 4y0, P cosseno θ sobre R². Reparem então que nós temos um potencial máximo quando o cosseno de θ for máximo. Isso acontece quando θ é igual a 0, cosseno de θ é igual a 1. E quando θ for igual a 90, o potencial vai ser 0. O que faz todo sentido. Se a gente considerar nesse desenho aqui, ó, se esse θ for 90 graus, significa que o ponto P está à mesma distância da carga positiva e da carga negativa. E aí, nesse caso, você tem um potencial menos o mesmo potencial. E aí o resultado seria 0. Beleza? Então tá lá. Então esse aqui é o potencial gerado por um dipolo. E na sequência, o último ponto dessa aula seria a energia potencial elétrica para um sistema discreto de cargas. Tá? Nesse caso, vamos imaginar o seguinte. Temos aqui uma carga pontiforme positiva, que eu vou chamar de Q1. E nós teríamos a nossa carga teste, que eu vou chamar de Q2. Essa carga Q2 vai fazer o papel da carga teste. Inicialmente ela está lá no infinito e você vai aproximar ela da carga Q1. Quando você faz isso, essencialmente o que nós estamos fazendo? Quando você aproxima duas cargas positivas, estaremos armazenando energia potencial elétrica no campo gerado entre Q1 e Q2, correto? E essa energia tem a origem do trabalho que nós, como agentes externos, realizamos ao aproximar essas duas cargas. Só que nesse caso nós precisamos considerar dois pontos importantes. A partir desse ponto da aula aqui, é muito importante a gente ter consciência de quem está realizando o trabalho. Nós temos o trabalho realizado pelo campo elétrico e o trabalho realizado pelo agente externo, que nesse problema específico somos nós, o agente externo. Olha só, o trabalho realizado por nós, quando você pega a carga Q0 lá e aproxima ela da carga pontiforme, a força que nós realizamos ao aproximar a carga está para a esquerda e o deslocamento também. Então esse trabalho aqui é F escalar D, né? FD cosseno θ. O ângulo, olha lá, entre F e D é 0. Então nós, como agente externo, estamos realizando um trabalho positivo. O trabalho que o campo elétrico realiza quando nós aproximamos a carga é negativo, já que o trabalho também aqui é F escalar D, só que esse F agora realizado pelo campo é Q0E, e o ângulo entre E e D, quando a gente sai da notação vetorial aqui, ó, é 180 graus. Então, cosseno de 180 dá um trabalho negativo. Nesse caso, olha só, o potencial gerado pela carga pontiforme Q1 é 1,4y0 Q1 sub R. E
Relacionando Q2, nós temos a segunda forma, a segunda definição de potencial, que é potencial em termos de trabalho, que seria V igual a menos trabalho sobre Q. Naquele caso era o Q0, e o nosso Q0 agora é a carga Q2. Só que como agora o nosso interesse é no trabalho que nós estamos realizando e não o trabalho que o campo, e como nós vimos aqui, o trabalho que o campo realiza e o trabalho que nós realizamos tem o mesmo módulo, mas o sinal oposto, nós vamos usar a mesma equação, mas nós vamos abandonar o sinal negativo. Tá certo? Porque agora, lembre, o interesse é do trabalho que o agente externo, nós, realizamos ao aproximar as cargas. Então temos V igual a W, Q2 apenas. Isola o W, trabalho, né? Então trabalho é igual a Q2 vezes V. E substituindo a expressão para o potencial aqui na expressão para o trabalho, nós temos Q2, né, vezes o V, que é 1,4y0, Q1 sobre R, e encontramos a expressão do trabalho realizado ao aproximar as duas cargas, ó, que fica como 1,4y0, Q1, Q2 sobre R. Como todo trabalho que nós realizamos, quando eu falo nós é o agente externo, né? Nós como agente externo. Como todo trabalho que nós realizamos ao aproximar as duas cargas fica armazenado na forma de energia potencial elétrica, a expressão para energia potencial é a mesma. Então, U igual a 1,4πε0, Q1 sobre Q2 sobre R. Então, isso encerra essa primeira parte da aula de potencial.